Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos têm pregado que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bens materiais. Mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo lhes promete é a salvação de sua alma. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 que essa luta é espiritual. Por isso eu quero mostrar a você quais são os 3 principais inimigos da vida cristã. O primeiro inimigo, o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo, pois ser amigo do mundo é ser um inimigo de Deus. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a nossa sociedade e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheio de pecados que incentiva a ganância, o egoísmo, o consumismo, a força, a ambição e principalmente o prazer acima de tudo. Porém, o cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João capítulo 2, diz que os prazeres deste mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne, que é o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando nós permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, que é o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos ou que não pertence a nós. E a soberba da vida, que é o egoísmo, é o desejo de mostrar às outras pessoas que nós somos superiores a elas e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. Ou seja, é olhar apenas para nós mesmos. Como vimos, o mundo exerce muita influência sobre nós e ele quer moldar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mas quando estamos em Cristo, nós nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que a nossa, porém sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e naquilo que acreditamos. Isso não quer dizer que nós temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e com sabedoria. O segundo inimigo, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com a sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza humana caída, às vezes chamada de velho homem na Bíblia, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós já nascemos com o coração inclinado a pecar e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui. E todo cristão possui 2 naturezas: a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada de carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a antiga natureza é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nova natureza, sem pecado, é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então
a luta da carne contra o espírito. E mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo pecado sem que nós percebamos, talvez pelo egoísmo ou pelo orgulho. E dessa forma, essas atitudes passam a ser algo carnal. Vou lhe dar um exemplo. Podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, fazer uma doação somente para ser aplaudido pelas pessoas, ou pregar a respeito da própria Bíblia para ser elogiado pelas pessoas. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. E a natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa natureza tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. E muitas vezes, a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente as coisas terrenas e não as do alto. E como podemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Veja o que diz em Romanos capítulo 6. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Gálatas capítulo 5 também diz que devemos andar no Espírito, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus em nossas vidas. Terceiro inimigo, o Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que os seus ataques são da forma que você imagina. Geralmente, eles são sutis, são astutos. E não acredite também naquela história que o diabo é um monstrinho vermelho com chifres. Não, lembre-se que ele era um arcanjo de luz, um dos mais belos. E Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, que são os dois primeiros inimigos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. E uma das técnicas prediletas dele é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que você e eu deixemos de confiar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago 4,7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Estes são os três principais inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Nós devemos renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. E Deus te abençoe.